Pois é, agora a gente segue, vamos receber uma convidada especial aqui no programa Os Pingos nos Is, mais uma brasileira que vai trazer suas informações, percepções e seus relatos sobre esses 13 dias de guerra. A Rafaela Tempel, ela mora na cidade de Harish, que é um município inclusive dividido por israelenses e árabes. Rafaela, muito obrigado pela gentileza em nos atender, já início de madrugada, né? 1h11 aí em Israel. Obrigado. Obrigada a vocês, boa noite. Madruguei hoje para estar aqui. Obrigado pela gentileza. Eu queria, inclusive, começar perguntando como foram esses 13 dias para você, para sua família, aí na sua cidade, e como é essa relação entre israelenses e árabes aí nessa cidade em meio a esse conflito. Olha, eu posso dizer que, assim, em relação aos dias de guerra, é muito tenso e cenas de horror que eu vou contar, mas em relação a essa cidade, ela está muito bem policiada e não teve nenhum sinal de conflito em relação aos árabes israelenses que moram aqui. Então a gente se sente protegidos na cidade, claro que está todo mundo bem receoso, por muito tempo ninguém saiu de casa. Só que a guerra, quando começou, foi bem traumático para todo mundo e foi um susto, porque era Simchat Torah, que é a festa, né, da Torá, não sei como explicar, né, de estar alegre do recebimento da Torá. Então a gente estava sem mexer no celular, sem tecnologia. E as pessoas que usavam o telefone e o celular começaram a sair nas ruas. Meu marido estava, um monte de gente foi na sinagoga e estava. De repente começou a sair na rua e todo mundo começou a correr e falou que tem que ir embora, que tem que ir para casa, porque está acontecendo ataques. Então foi assim, ninguém estava entendendo nada, porque a gente estava sem a tecnologia, mas a nossa vizinha mesmo falou, olha, eu vi na televisão, não é para sair de casa, tá perigoso, tal. Então todo mundo ficou meio assustado, só que ninguém sabia a dimensão. Aí no sábado à noite, quando eu vou ver meu Instagram, um monte de amigo, um monte de gente falando comigo, perguntando se eu estava bem, se tá tudo bem, e eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Só que aí quando eu comecei a ver as notícias, o meu pai me ligou. E aí, nisso, ele me fala, você não sabe, teve uma rave, tinha muitos brasileiros lá, e o Rafael Zimmerman, né, que ele é muito amigo dos meus irmãos, eu conheço ele, eu estudei com a irmã dele a vida inteira na escola, ele estava nessa rave, ele só se salvou porque ele se escondeu por detrás de corpos. Então foi uma coisa que deixou todo mundo horrorizado. E os vídeos dessa festa começaram a rolar solta no Instagram. Então a tensão, o medo, foi uma coisa assim que acho que na história não tinha acontecido antes. Em relação a míssil, já teve ataque de faca, já teve várias coisas, mas um ataque terrorista desse foi muito assustador para todo mundo e então eu sinto que assim, todo mundo ficou muito chocado e amedrontado e você fica em casa e eu mandei fortalecer a minha porta. Eu comprei peça para não dar para abrir o bunker por dentro, você não sabe o que vai acontecer, né? Também aviso, como é um país, quando tem guerra, o protocolo é avisar os habitantes, né, para comprar alimento, para comprar coisas enlatadas, caso você não tenha água e comida e energia por 72 horas, mas assim, eu não sabia que isso era um protocolo, acho que ninguém sabia, mesmo os israelenses que já sabiam, assim, acabou a água do mercado, todo mundo comprando um monte de coisa, foi uma loucura e muito medo, né? Hoje em dia é muita dor ver tudo que está acontecendo. Por eu estar nessa região que é um norte central, eu não sinto tanto as sirenes, mas é cada coisa horrível que a gente escuta e que a gente está vendo de muitos brasileiros, né? Muitos brasileiros foram assassinados junto com os israelenses e famílias, os bebês, né? Os bebês degolados, os senhores, muito sequestro. Então assim, você fica bem apavorado, amedrontado. Ao mesmo tempo, muita gente voltou para o Brasil e eu sinto que aqui em Israel
mesmo com tudo o que está acontecendo no Brasil, está tendo uma onda de antissemitismo gigantesca, com a mídia, a narrativa muito errada e fake news também. Então, assim, eu acho que a guerra está afetando mundialmente todo mundo. A pessoa que ia, por exemplo, no clube judaico que tem, né, no Brasil, que ia na sinagoga no sábado, você não sabe se você está seguro ou não. E aí teve, né, ameaça de bomba na Europa, incendiaram na Alemanha uma sinagoga, na Argentina. Então você fica... eu acho que todos os judeus do mundo inteiro estão sentindo. Perfeito. Estamos conversando com a Rafaela Tempel, brasileira, que está em Israel, trazendo seus relatos sobre os 13 dias de conflito. Agora, José Maria Trindade, só uma pergunta para a Rafaela. Sim, Rafaela, salve. Olha, Rafaela, apesar dos terroristas do Hamas terem matado crianças, né, idosos, a imagem que ficou muito é de uma raiva, uma ira muito grande contra jovens como você, né? Pessoas que estavam ali naquela festa muito bonita, numa rave. É isso aí, é essa imagem que fica, a ira, o ódio, essa raiva, era mais contra jovens? Não, o que eu acho que não é contra jovens, é contra judeus, é contra pessoas que moram em Israel. E é contra inocentes, né? O terrorismo, ele ataca inocentes, ele não ataca alguém que está indo lutar com você. Então, isso é muito devastador. Eu não acho que fica o ódio e a ira, eu acho que fica a dor, o luto, o horror de ver esse sofrimento e esse sangue derramado dessa maneira. Eles invadiram uma rave, não são pessoas, por exemplo, eles não são religiosos, muitos deles são, e é verdade que assim, muitos sionistas são pró-Palestina, por exemplo, muita gente que está na região sul, por exemplo, kibbutz, eles atacaram kibbutz, eles são pessoas muitas vezes que querem contratar palestinos para as empresas, então é uma coisa, as pessoas inocentes e muita gente que apoia eles foram atacadas, e isso é muito grave, isso é muito triste também, além de terrorismo, né, não tem como defender, não tem como enquadrar em nada, então é muito, eu não acho que é o ódio e a ira, eu acho que é o horror, né, eu acho que é a falta de humanidade, eu acho que a humanidade e ter passado de todos os absurdos, e quem sofre na mão dos terroristas não é só os judeus, quem sofre na mão dos terroristas são os civis também da faixa de Gaza, as mães, as crianças, gente que não concorda, mas está lá preso nesse controle, né, que eles são quem manda lá dentro, quem governa lá dentro. Então é muito complicado já, só que a lente vai contra Israel, ao invés de apontar o Hamas como terrorista, apontar toda essa, né, o terrorismo que acontece lá dentro, eles apontam Israel. E claro, como qualquer lugar do mundo tem os seus dois lados, tem duas narrativas, não tem como ter narrativa e debater contra o terrorismo. O terrorismo, ponto, está completamente errado. Rafaela Tempel conversando com a gente ao vivo, ela está na cidade de Harish, que fica acima de Tel Aviv e abaixo de Haifa, bem próximo a outros municípios conhecidos, que também tem muitos brasileiros. Essa cidade, inclusive, tem uma grande comunidade brasileira, que é uma cidade projetada. É isso, né, Rafaela? Isso, tem muito brasileiro aqui, tem muito latino, tem muito, assim, estrangeiros. Perfeito. O próximo a fazer a pergunta é o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo. Rafaela, boa noite. Você mencionou essa convivência com palestinos, né, no cotidiano de uma vida normal, digamos assim, de Israel. Como é que você enxerga a retomada dessa convivência? Você acredita que já há ambiente para que os palestinos voltem a entrar em Israel, ou isso, por enquanto, fica completamente afastado e será tratado mais para frente?
Olha, a verdade é que assim, eu não sei, eu não acho que alguém está conseguindo sair da Palestina. O que tem na minha cidade são árabes israelenses, eles estão trabalhando aqui. Né, quem já era árabe israelense continua trabalhando normalmente. Em relação à Palestina, não. Tanto que, assim, tem muito discurso de ódio, né, sobre ser um grande ato heróico matar, né, os israelenses e o povo judeu e etc. Então, se viessem palestinos durante a guerra trabalhar aqui, eu ia estar surtando, mas assim, os árabes israelenses que estão aqui, ok, tá todo mundo num clima de tensão, né, eu vou no parque, tem gente, mas assim, a gente é uma cidade mista que está pacífica, e eu acho que, né, tem gente inocente dos dois lados, mas tá todo mundo com o pé atrás e tá todo mundo receoso, não porque a gente está, né, porque é uma guerra e você nunca sabe o que vai acontecer, já que eles fizeram um ataque desse jeito. Então você fica, né, receosa, mas assim, eu vou para o mercado, o atendente é árabe israelense, oi, tudo bem, obrigada, isso acontece muito aqui em Israel e continua acontecendo, por exemplo, nas faculdades, né, tem muita gente árabe, judeu, estudando junto, nos trabalhos, nas empresas, é uma convivência que acontece. Eu acho que quando as pessoas olham para Israel, eles pensam assim, os árabes, os palestinos estão do lado, os judeus israelenses estão de outro. Não, tem muito árabe israelense. Eu acho que tem muita falta de informação em relação a essa convivência, né? Em relação, por exemplo, nos hospitais, tem muito médico árabe. Aqui no meu plano de saúde, as enfermeiras me atendem super bem, são árabes, médicos. Então, assim, o terrorismo, você querer matar judeus é uma coisa, a convivência com quem não está fazendo nada, graças a Deus, existe, sabe? 13 dias de guerra, o cotidiano de uma brasileira em meio ao conflito. Rafaela Tempel conversando com a gente ao vivo aqui na Jovem Pan News. Roberto Mota, sua pergunta, Mota. Rafaela, boa noite. Eu queria saber se você está próxima da Cisjordânia e se você tem alguma informação sobre a situação lá. Olha, eu não tô próxima da Cisjordânia, eu sinto que eu tô bem longe das áreas de conflito, tanto que na minha cidade não tocou sirene, e as informações que eu tenho são as informações da mídia, mas eu sigo a mídia, né, o Jerusalém Post, eu sigo o André Lache, eu sigo outros meios, né? Eu não fico escutando a mídia brasileira em relação ao conflito. E tá pegando fogo, tá assim, no sentido, tá muito tenso, é míssil, assim, eu tenho amigas na parte mais central, gente do sul de Ashkelon, tá sofrendo muito, tem míssil assim, de manhã, de madrugada, a tarde inteira. É bem complicado, porque quando tem gente que está num estresse 24 horas pela sobrevivência. E aqui a gente também já está em estado de alerta, imagina as pessoas que estão próximas nessa região. Aí as informações que eu tenho são essas, assim, que estão eliminando terroristas, avisam antes casas de inocentes, eles mandam avisos, né, para a pessoa sair, para não atingir inocentes quando tem áreas que eles querem destruir por conta de armamento, por conta de ter terroristas. Isso é uma coisa que eu acho que não aparece tanto na mídia brasileira, e é uma pena, né, porque quando vão atacar Israel, ninguém avisa antes. Então lá, eu sinto que Israel, ele é bem humano e ele é muito pintado como, né, genocida. Eu vejo esses comentários no Instagram, vocês falaram aqui, né, de genocida, de apartheid, disso, daquilo, e no final a mídia não tem essa informação, e é engraçado que, assim, falaram que Israel atacou o hospital. Aí foi uma notícia que eles pegaram do próprio Hamas, né? Eles pegaram uma notícia que vem dos terroristas e já colocaram sem provar os fatos. Aí depois descobriram que não era real. Mas aí ninguém fala, né? Isso que é bem triste também, atacaram hospitais em Israel. E aí veio realmente da faixa de Gaza. E quando Israel atingiu um hospital, não era verdade. E isso é bem triste. Eu vi muita gente, né, que postou, nossa, que absurdo, acabou a humanidade. Aí depois colocou um pequeno PS numa foto que já tinha, assim, 18 mil curtidas. Isso eu falo da Lilian Schwartz, que é uma jornalista, que ela fala que tem dois lados da guerra
e que todo mundo são civis, né? Porque tem gente que está falando coisas horríveis sobre os israelenses, que tinha que ter morrido mesmo, que é justificável. Ela não está falando isso, mas ela falou sobre isso, ai, que absurdo, né? Que atacaram, e no final só colocou um PS na foto, só que assim, 18 mil pessoas curtiram. Quase 19. Então, a imagem que ficou é a fake news, né? Então, não teve um retrato. A mídia, quando ela fala alguma coisa errada, ela não vem se retratar depois de uma maneira que fica claro. E também, como é uma guerra, as pessoas precisam esperar para espalhar informação, tendo certeza. Eu acho que eu falei demais. Você me fez uma pergunta, eu acabei falando mais. Mas é isso. A mídia acaba sendo bem mentirosa, manipuladora e antissemita. Rafaela Tempel trazendo as suas reflexões sobre esse tratamento diferente da mídia e também sobre posts de pessoas que acabam embarcando em notícias falsas. Rafaela, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Fique em segurança, você, sua família. Esperamos voltar a conversar em breve. Amém. Obrigada a vocês. Que bom que vocês mostram para o mundo o nosso lado também. E a gente espera por boas notícias. Sim, essa é a nossa torcida. Boa sorte a você, sua família. Até uma próxima.